3 felinos e uma meta: sobrevivência. Cada um usando suas próprias habilidades e adaptações. Lutando por seu lugar na disputa dos grandes felinos. Disputa dos grandes felinos. África. Uma região atemorizante, onde a vida é como um jogo de azar. Aqui, para os caçadores, sobreviver é tão imprevisível como para a caça. Mas no topo da cadeia alimentar, os 3 maiores felinos levam vantagem com seus talentos específicos. A enorme força e o trabalho de equipe do leão, a discrição ardilosa e a inteligência sagaz do leopardo e a velocidade da chita. A disputa força os felinos a usar as habilidades, não só para viver, como também para vencer os outros nesse jogo perigoso. O troféu: a sobrevivência. O cenário dessa disputa fica na África do Sul, uma vasta reserva chamada Mala Mala. A diversidade do cenário favorece as estratégias de caça e o estilo de vida particular de cada um dos 3 grandes felinos. Essa é a savana, uma combinação de arbustos viçosos intercalados por amplas planícies cobertas de gramíneas. Uma imensa vastidão, silvestre e intocada. Um habitat perfeito, onde até os animais ameaçados da África podem se desenvolver. Essa região idílica é o Éden para um grande número de herbívoros. Mas o paraíso tem um preço aqui, onde muitos se reúnem para pastar, há caçadores famintos escondidos, camuflados nas sombras esperando pacientemente pela sua próxima refeição. Cada um dos felinos define quem será o próximo a atacar, dependendo da oportunidade e circunstância. A chita prefere caçar de dia, enquanto os outros 2 descansam. O impala é a porção exata para o mais esbelto dos 3 grandes felinos. Mas pesando uma média de 43 quilos, a peso mosca chita fêmea sempre é vítima da intimidação dos outros. Com 120 quilos ou mais de puro músculo, o tamanho da leoa lhe dá vantagem nesse confronto. Roubar da chita não é desafio algum. Astutamente, o leopardo macho, um meio médio com 60 quilos, não participa deste assalto da disputa dos grandes felinos. E o placar alimentar: leões 1, chitas 0. A disputa da leoa valeu a refeição da chita, um preço baixo a pagar nesta modalidade perigosa. Se houvesse aceitado o desafio do maior, poderia ter perdido a vida. Sua atitude cautelosa garantiu sua segurança e, por tabela, a de sua prole. Mas só por enquanto. Ela ainda precisa encontrar comida. Na vulnerável idade de 3 semanas, os filhotes dependem totalmente da mãe. Seu regresso é motivo para brincadeiras. Mas enquanto é usada como obstáculo, ela não pode baixar a guarda. Vários predadores, inclusive os outros 2 grandes felinos, matariam seus filhotes sem hesitar. Agora, sob sua proteção, eles podem brincar alegremente. Mas com a mãe ausente, precisam de ajuda para não serem vistos. Por isso, seu pelo é abundante e acinzentado, um bom disfarce no meio da vegetação das planícies. Uma teoria sugere que esta cor também os assemelha ao texugo do mel, ou também conhecido como ratel africano, um carnívoro feroz, evitado pela maioria dos animais. O fim do dia sinaliza às chitas que é hora de dormir. Agir durante a noite aumentaria o risco de encontrar fortes oponentes.
os outros felinos. Atuar em outro turno evita uma possível e perigosa confrontação. Para a chita, esta estratégia aumenta as chances no jogo da sobrevivência. A escuridão põe em cena criaturas da noite. A noite não começa bem para esta mãe leopardo. Seu filhote bem crescido a irrita. O leopardo é conhecido pela natureza discreta e ardilosa, mas este jovem macho ainda não domina as características da espécie. Com seu dependente mal educado no encalço, não haverá caça para a mãe esta noite. Mas ele precisa aprender seu estilo de vida rápido, pois com 18 meses ele tem que cortar seus laços familiares. Logo deixará a mãe para levar a vida típica de sua espécie, solitária, furtiva e sagaz. Perto dali, um filhote de leão que vive com a família não precisa perturbar a mãe para brincar. Diferente do primo pintado, ele escolhe entre vários irmãos que irão mantê-lo ocupado. Mas como leopardo, seu tempo com a família está acabando. As irmãs normalmente permanecem no clã materno e os irmãos vão estabelecer o próprio território. Essa separação garante que não ocorram incestos. O turno da noite chega ao fim e a savana inicia um novo dia. O maior dos felinos parece nem notar a mudança de horário. A natureza preguiçosa resulta em 4 ou 5 horas de atividade por dia. Nesta manhã em particular, os únicos com alguma energia parecem que são os filhotes. A maioria dos adultos tolera as palhaçadas dos jovens. Porém, nem todos os pais têm temperamento calmo. No território vizinho, outro grupo de leões tem um pouco mais de vigor. Estes solteirões formaram uma liga anos atrás quando deixaram o clã materno. Os irmãos não têm ligação com o clã e controlam seu próprio território. Ao patrulharem, eles procuram a chance de satisfazer seu apetite. Não seguem plano algum, e amanhã é a hora perfeita para o desjejum. É fácil para o maior felino caçar um búfalo com o dobro do seu tamanho. Mas não é fácil enganar os búfalos. Um leve odor de leão na brisa da manhã alerta toda a manada.
Sabendo que há um predador por perto, a melhor defesa é o ataque. Os papéis se invertem. O atacante torna-se o atacado. O avanço do pelotão obriga os poderosos predadores a recuarem. Os búfalos vencem a batalha, por enquanto, mas quem vencerá a próxima? Uma vez descobertos, os leões batem em retirada. Com a exposição, eles perderam a chance de fazer uma boquinha. No meio do verão, os búfalos têm razão para serem tão protetores. Estão em plena procriação. Os búfalos, nessa época, as mães e os bebês podem se alimentar da vegetação viçosa e nutritiva. É normal a fêmea prenha esperar por um momento calmo para parir, como esta manhã, quando a manada descansa e rumina o jantar. E a claridade permite que observe os locais onde o perigo se esconde. As pernas do recém-nascido demoram um pouco para se firmarem. Levará horas até que o filhote caminhe com a manada. Até lá, é vulnerável aos predadores. Quer dizer, um predador com coragem de enfrentar uma mãe búfalo super protetora e o resto da manada. Finalmente, o filhote fica em pé. A mãe o empurra para a primeira mamada. Como os leões solteiros, a mãe chita perdeu a última refeição. Mas diferente dos leões, não pode pensar num búfalo. Então procura algo menor, porém, suficiente para alimentar seus 4 filhotes. Ela espreita a presa, como todos os grandes felinos, um processo que requer concentração e uma enorme paciência. Ela escolhe sua posição com muito cuidado. Mas, de repente, um delator barulhento a denuncia. Ela abandona a caça sem nem mesmo tentar. O esquilo a delatou. Nem seus famosos 110 km por hora podem alcançar o impala agora. Em contraste, o leopardo espreita sem ser notado. Até os delatores só o percebem quando é tarde demais. Este mestre da ocultação só se deixa ver quando sai em campo aberto. O filhote desta fêmea finalmente seguiu sua vida e ela entra no cio. Mas precisa avisar que está pronta para acasalar. Então sai de seu território para marcar as áreas vizinhas. Os leopardos, fêmea e macho, marcam seu território borrifando urina. Aqui, a fêmea está urinando para avisar que está no cio. Com sorte, as marcas conduzirão o macho até ela. Por ser um animal solitário, sem qualquer relacionamento, ela precisa se esmerar para achar um parceiro, a fim de continuar a espécie. Toda noite, o leopardo macho patrulha seu território em busca de invasores. Esta noite não é exceção. Ele descobre que um estranho andou pela relva e ousou deixar seu cheiro por toda a área.
Mas trata-se de um perfume. O doce aroma de uma fêmea necessitada. Fascinado, ele fareja a noite toda e o dia seguinte, até que finalmente ele a encontra. Mas o namoro não começa bem. Não há romance entre leopardos, afinal são só 5 dias em que a fêmea é receptiva. A fêmea inicia o ato, mas o acasalamento é tenso e selvagem. A lua de mel, se é que alguém pode chamar assim, dura 1 ou 2 dias, onde eles copulam intensamente, às vezes a cada 15 minutos. Concluído o acasalamento, cada um segue sua vida. Ela o seduziu, usou para conceber a própria prole e agora o dispensa sem olhar para trás. Se o acasalamento foi sucesso, em 3 meses ela estará parindo e criará os filhotes como mãe solteira. Enquanto um felino anseia pela maternidade, outro encara o fim dela. Durante a noite, o único filhote desta leoa de Mala-Mala desapareceu. Ela o chama e espera ouvir seu som familiar. Mas, infelizmente, de agora em diante os ternos miados suaves podem ecoar só na mente dela. Ele foi capturado por um dos solteiros. Os leões machos não toleram os filhotes de outro macho e os matam a fim de garantir o clã. Por mais cruel que pareça, é essencial para a sobrevivência da espécie. Assim, só os portadores dos genes do macho mais forte dão continuidade à cadeia genética. Apesar do infanticídio ser raro entre os felinos, e os filhotes serem pouco ameaçados por sua própria espécie, são vulneráveis a outros predadores, principalmente leões e hienas. Este solteirão matou o filhote com uma mordida, mas agora parece meio inseguro sobre o que fazer a seguir. Primeiro ele lambe. E depois de um tempo, decide comê-lo. Em vão, a leoa chama pela última vez. O solteirão reivindica o corpo inerte e a adverte para ficar afastada. Nada que ela faça agora pode mudar o que já aconteceu. Confrontar um leão desconhecido e maior só iria feri-la. Relutantemente, ela se retira. Todos os animais têm dificuldade para criar sua família, nesta área agreste tão difícil. E é mais difícil para as mães solteiras que criam seus filhotes sozinhas. A chita volta da caça e descobre que um predador lhe tomou um filhote. A chita filhote é a mais vulnerável de todos os felinos.
Em confrontos com hiena, leão ou leopardo, a chita tem pouca chance de se salvar. Imagine seu filhote. Desta vez, a família perdeu só um membro. Um preço baixo considerando a competição acirrada que há entre os predadores. Enquanto a mãe chita se concentra na criação da família que restou, a leoa que perdeu o único filhote entra no cio. E os machos garantem que ela mantenha a cadeia genética da família. Pensando no acasalamento, não notam a presença do felino mais discreto. Sensatamente, o leopardo não se mete com os leões e não deixa a manada de elefantes vê-lo também. Silenciosamente, o leopardo se retira, feito um fantasma. Os elefantes nem notaram que ele esteve ali. Comparando as ameaças que a maioria dos filhotes enfrenta na savana, para o filhote do maior mamífero terrestre, elas quase não existem. A mãe pode protegê-lo facilmente em virtude do seu tamanho. As grandes manadas de elefantes de mala-mala reinam na savana. Até os leões saem do caminho. Às vezes, a prudência é a ação mais corajosa. Em raras ocasiões, os leões caçam bebês elefantes, mas eles sabem quando sair da frente de uma manada superprotetora. O crepúsculo aguça os sentidos dos elefantes. Um leão visível não significa ameaça, mas alguém que espreita na calada da noite é um perigo em potencial. A manada tem tolerância zero com os predadores que não saem bem rápido do seu caminho. À força, mandaram os leões para bem longe durante a noite. Com sorte, não haverá mais interrupções. E os leões podem se dedicar a algo mais importante: acasalamento. Alguns machos adultos de mala-mala seguem o casal, mas terão que esperar a vez caso a leoa queira acasalar com eles também. Enquanto os machos vaidosos concentram toda a sua energia no acasalamento, não patrulham o território, deixando-o aberto para todos os tipos de intrusos. A Liga dos Solteiros avalia as chances e entra na área desprotegida. Encontram a manada de búfalos e decidem que é a oportunidade perfeita para um banquete à meia-noite.
como todo leão, os solteiros contam com sua força para abater a presa. A morte para o búfalo é inevitável. Rapidamente, o jantar dos solteiros está servido. O último suspiro do búfalo atrai alguns membros da manada. Espantosamente, apesar de nada poderem fazer para ajudar o infeliz companheiro, a manada não foge para uma distância mais segura. Pelo menos com os leões alimentados, mãe e filhote estão seguros com o resto da manada. Apesar da caça ter sido sem alarde, alguns membros de Mala Mala perceberam certa agitação. Por fim, os solteiros conhecem seu lugar, recuam rapidamente e deixam as linhas inimigas. Nenhuma refeição vale perder a vida. Após ter resolvido o caso, os machos voltam à caça para desfrutar a refeição confiscada. A disputa dos grandes felinos pela sobrevivência também existe entre os da mesma espécie. Até entre os leões há um placar, se acontece confrontação. O desta noite: solteiros, 0. Clã dos leões de Mala Mala, 1. Logo chegam os outros. Alimento grátis sempre atrai fregueses. Mas a leoa e os filhotes conhecem seu lugar na hierarquia. Eles aguardam pacientemente nas sombras os machos dominantes se satisfazerem. Graças aos solteiros, o clã come bem essa noite. De algum modo, a notícia de refeição grátis foi difundida pela savana. Os carniceiros já vão se reunindo para o banquete anunciado. Pela manhã, a carcaça denuncia o local da festa noturna do clã. Os leões ficaram com as melhores partes, mas ainda há muita carne nos ossos. Bem, muita para os abutres, o suficiente para o desjejum. Estes carniceiros têm um papel vital na comunidade da savana, reciclando os restos no meio ambiente. Mas nem todos apreciam seu zelo. Uma boa exibição mostra aos abutres quem é o mais forte aqui. Mas tenacidade é uma característica, e as aves não irão desistir de uma boa refeição facilmente. Por ser maior e mais forte que a fêmea, o líder tenta espantar os abutres confiantemente. Mas no final percebe que manter tão pouca carne não vale gastar energia, e o leão deixa os abutres ficarem com a caça. O leopardo também caçou durante a noite, mas tão silenciosa e furtivamente que passou desapercebido. Sem espalhafato, e antes que chegue uma plateia, ele leva a refeição para cima de uma árvore. Combinando força e agilidade, o leopardo derrota todos os felinos. Ele pode içar uma presa com o dobro do seu peso. Fora do chão, ele come lentamente acima dos carniceiros larápios. Para o leopardo, não poderia ser melhor. Está confortável numa árvore com comida para alguns dias. Agora ele pode sossegar e tirar uma merecida soneca. Para os leões e para o leopardo,
O turno da noite terminou bem. Durante o dia, os grandes felinos alternam. A chita vai à caça sob a luz do dia para evitar a competição dos outros. Com sorte, sua caça não será detectada pelos competidores e dará uma boa refeição para seus filhotes em crescimento. A estatística das chitas é alta. De 3 tentativas, uma tem êxito. Não é fácil escapar do animal mais veloz da terra. O almoço está pronto para ser servido. Ela chama os filhotes. As chitas devem comer depressa. Não podem se dar ao luxo de saborear a comida, como o leopardo. Elas raramente sobem em árvores e comer no chão as deixa vulneráveis a quem quiser roubar seu alimento. Até um bando de abutres impacientes faz a chita largar sua caça. Não desta vez. As grandes aves não podem intimidar os filhotes, que as atacam bravamente. Os carniceiros alados recuam somente alguns metros, mas os filhotes os puseram em seu lugar, mais do que o leão conseguiu com sua carcaça. A fila para o almoço cresce depressa. Paciência pode não ser a melhor aptidão dos carniceiros, mas ela deve ser praticada em cada caça. Os filhotes comeram tanto que mal podem andar. O almoço foi bom hoje. Satisfeita porque os filhotes comeram bem de uma só vez, a mãe chita deixa o local da refeição. Quanto mais tempo ficarem ali, mais perigoso será. Poderão ser atacados e mortos por qualquer felino da redondeza. Ela deve levar os filhotes para um local mais seguro. Atrás deles, boca livre para todos. E se chegar algum felino grande, as chitas já estarão seguras nos arbustos. Os carniceiros não perdem tempo com etiqueta. Quem come mais depressa, come mais. O chacal fica com um prêmio maior e os abutres logo acabam com sua parte. O banquete termina depressa. Quando um leão solteiro chega, não há nem mesmo um osso semi-devorado. As chitas venceram este assalto. O placar alimentar agora é chitas 1, leões 0. Muitos carniceiros têm um faro muito apurado. E finalmente o focinho da hiena a conduz até o leopardo e sua caça. Mas ela só pode lançar olhares desejosos para a árvore. Nesta situação, o leopardo está claramente em vantagem. A hiena não pode pegar a comida do leopardo enquanto ele estiver nos galhos.
e nem ela representa uma ameaça para ele. Ele evita a confrontação, por isso simplesmente aguarda num jogo de resistência. Paciência é uma das características mais fortes do leopardo. Por outro lado, o mais determinado dos carniceiros logo se desinteressa. A possibilidade de bocados caírem não detém a atenção da hiena por muito tempo. Ela decide sair à procura de algo melhor. Outras oportunidades aparecerão pela noite. De estômago cheio e com um bom estoque de comida guardado na árvore, o leopardo não precisa caçar mais esta noite, mas precisa patrulhar seu território para se assegurar de que ninguém violou o perímetro. Discreto como sempre, ele desaparece na noite. No momento, a vida não demonstra qualquer dificuldade para o leopardo macho. A fêmea, ao contrário, enfrenta novos desafios. Pariu um único filhote, que precisa alimentar e proteger completamente sozinha. A rocha que a fêmea escolheu é um ótimo esconderijo para o filhote, principalmente quando o deixa sozinho para ir caçar. As pedras também dão oportunidades de exploração. Um mundo oculto maravilhoso para encantar um filho único, bem longe de olhos espiões. Se ele sobreviver a essa fase mais vulnerável, participará das próximas gerações dos grandes felinos do Mala Mala. Enquanto o filhote de leopardo ainda é bem novinho, os 3 filhotes de chita, aos 7 meses, praticamente são adultos independentes. Atualmente, prestam mais atenção às caçadas da mãe e às vezes até participam. Mesmo não caçando ainda, praticam um com o outro, antegozando o grande dia em que farão tudo sozinhos. Outro dia termina na vastidão da savana, e as chitas se recolhem para a noite. Mais uma vez, a noite decreta quem sairá à espreita. A mãe leopardo deixou o filhote na toca rochosa. Quanto mais ela demorar, maior é a chance de outros o encontrarem. Ela precisa achar algo para comer bem depressa. Por sorte, o leopardo não é exigente. Qualquer coisinha irá servir. Ela vê uma lebre. Não precisa nem se aproximar. Bem camuflada, ela simplesmente espera pela lebre chegar até ela.
Ela arranca quase toda a pele antes de comer, hábito comum entre a maioria dos leopardos. Para um grande felino, uma lebre não passa de um lanche, mas basta para acalmar a fome desta mãe que amamenta. Os caçadores noturnos saem em grupo esta noite. E o clã do Malamala nunca perde a chance de caçar seu jantar favorito, o búfalo. Mas há grandes riscos envolvidos na caça aos búfalos. Dentes grandes e garras não fazem o melhor caçador. A habilidade está em evitar as armas afiadas do búfalo, chifres e coices, algo que esta leoa, infelizmente, ainda precisa aprender. No final, prevalece o trabalho de equipe. O velho gladiador não teve chance contra uma parceria bem organizada. Enquanto os leões comem, chega a primeira tempestade de verão. O inverno deixou a terra seca e vulnerável ao fogo. Uma faísca mínima incendeia um arbusto. Como um predador faminto, o fogo devasta a vegetação e faz até minúsculos insetos fugirem. Mas os pássaros imediatamente aproveitam a grande ocasião. Alimentado pela vegetação seca, o fogo varre rápido a área, deixando em seu rastro uma devastação coberta de fuligem. Pode parecer devastação, mas as queimadas são parte importante do ciclo natural de renovação. Os animais da savana esperam pelo novo ciclo de nutrição. Em breve, este filhote pastará pela primeira vez. Serão brotos novos e tenros. A vida não perde tempo para se revitalizar. Mesmo sem chuva, a vegetação cresce quase que da noite para o dia. Os 3 filhotes de chita começam uma nova fase da vida. Pela primeira vez, caçam sozinhos, sem auxílio da mãe. Como os leões solteiros, sabiamente formam uma liga. Caçam juntos. 3 pares de garras são melhores que 1. Primeiro passo, completo. Eles dominam o animal. Segundo passo, sufocá-lo. Mas demora muito. O berro ecoa por toda a terra. A mamãe chita fez isto parecer tão fácil. Inevitavelmente, outro predador ouve os gritos angustiados do animal. O leopardo usa o tamanho e o comportamento para intimidar os 3 irmãos. Agora, o tempo é crucial se o leopardo quiser manter o prêmio surrupiado. Uma leoa aponta na moita, a poucos passos do leopardo. A experiência ensinou o leopardo a agir rápido. O menor descuido e a disputa termina. Os leões até que sobem bem em árvore, mas a experiência do leopardo, o porte menor e a agilidade superam a leoa e a caça permanece torturantemente fora de alcance.
A divisão dos leões se fortalece. O leopardo não perde tempo. Pode comer enquanto está em vantagem. Nesta disputa, leão, leopardo e chita lutam pela sobrevivência. Os irmãos chita ainda não conhecem sua força e sua fraqueza. Uma leoa os força a se retirar. Saber se deve desistir ou lutar é uma lição de suma importância para um grande felino, se quiser manter seu lugar na disputa. É claro que o leopardo tem uma vantagem neste assalto. Mas a divisão dos leões se fortalece ainda mais. O leopardo começa a ficar nervoso com o que se passa embaixo. Os grandes machos conseguem intimidar o leopardo e ele vai para galhos mais finos. Mas nem isso ajuda os leões a se apoderarem da caça. No fim, o leão desiste do cerco, deixando o leopardo com sua conquista. Na luta final entre os felinos, todos os concorrentes são vitoriosos de um modo ou de outro. Nenhum perdeu a vida. Mas no importante placar alimentar, só pode haver um vencedor. Para o mais esperto do lote, o leopardo, a pontuação é 1. Para o desafiante mais desfavorecido desta vez, as chitas, 0. E aqueles com mais vantagens, os leões, 0. Desta vez, o peso não foi o fator decisivo. O talento astuto do leopardo burlou a todos. O leopardo ganhou este assalto, mas haverá muitos outros na vastidão da savana de Mala Mala. Os irmãos chita aprenderam rápido com seus erros. Sua velocidade serviu bem para derrubar um impala. Agora comem depressa para se garantirem, antes que alguém possa roubar sua comida novamente. O filhote de leopardo ainda tem muito a aprender, antes de ser um fantasma astuto da noite, como sua mãe. Mas seu treinamento acaba de começar. A aula de hoje trata dos reflexos, e o rabo da mãe é um bom alvo. Entre os leões, o trono do reino permanece com o clã de Mala Mala. E a geração futura do clã dá seus primeiros passos no mundo. Um mundo onde somente os mais adaptados sobrevivem. Uma luta indomada em que cada assalto é vencido ou perdido de acordo com as habilidades requeridas na disputa. Todo grande felino tem habilidade de burlar os oponentes e manter o troféu da disputa dos grandes felinos, a sobrevivência. Versão brasileira Sigma.